Hoje vamos falar um pouco das reformas. Depois do processo de impeachment, o novo governo tem desafios pela frente, que são as reformas, e uma delas é uma reforma trabalhista, que é prometido pelo atual governo, Michel Temer, e que foi prometido pelos governos que antecederam. Só que muita gente fala sobre o tema, e o tema, como é muito delicado, ele acaba não sendo tratado da maneira que merece. Para falar sobre isso, nós temos aqui a presença do advogado Stefan Schneble, que é um advogado trabalhista e atua aqui no estado do Espírito Santo. Doutor Stefan, obrigado pela presença. Esse tema é um tema que desafia, né, os debates políticos, desafia os debates técnicos, né, porque nós criamos aí um mito de que a CLT, né, feita na época do Getúlio Vargas ainda, continua valendo mesmo à luz das reformas que a sociedade foi passando naturalmente, né? Esse é um tema que vai ser sempre um tema sensível. Sensível porque acaba se colocando uma visão, uma ótica só, não consegue se entender o capital e o trabalho como integrantes de um mesmo sistema de produção. O capitalismo, que na realidade é o apelido que se dá à economia de mercado, ele é um método de produção e não só de organização social, mas organização da produção, onde tanto o capital quanto o trabalho têm equivalências para que ele funcione. Todas as vezes que nós falamos em reforma trabalhista, nós falamos sempre no contexto de perda de direitos. Nós falamos sempre no contexto de como se alguma coisa fosse ser retirada. E a pergunta que não se faz e não se qualifica esse debate é de que direito nós estamos falando, de qual é o contexto disso. Nós temos que entender que a CLT ela foi uma consolidação de leis trabalhistas, tanto que ela não é um código do trabalho, é uma consolidação de leis do trabalho. Ela foi consolidada na década de 40. Isso quer dizer que grande parte do contexto que ali estava, ele vem de leis que vinham do início do século passado, onde nós não tínhamos avião, nós não tínhamos carro, nós não tínhamos... Internet, nós estamos na quarta revolução industrial, que é a revolução digital, mas estamos usando um instrumental do início do século passado. Obviamente tivemos atualizações, mas o contexto, a espinha dorsal permanece. E aí tem uma pergunta que tem que ser feita. Há pouco tempo eu li que o Brasil tinha 3 milhões de demandas trabalhistas. 3 milhões. Você deve se perguntar, e não tem como não se perguntar, alguma coisa não está correta, alguma coisa está errada aqui. Sim. Todos os empresários, todos os empregadores são contumazes, violadores da legislação. Que caldo é esse que gera esse tipo de situação? E nós, como sempre, temos forma de buscar soluções sem enfrentarmos o problema de frente. Hoje nós vemos uma leitura que é o enfraquecimento da própria justiça do trabalho, como se você quebrando o termômetro você fosse curar a febre. Na verdade, nós temos que fazer, não se fala em retirada do direito, não se fala, é uma adequação natural. O que se tem hoje é um conjunto normativo, além de, em parte, tem a validade e efetivamente tem que ser observado naquilo que ele se propõe a proteger uma parte nesse processo, que é uma parte o hipossuficiente, mas ele tem um conjunto burocrático tão grande que hoje qualquer empreendimento, ele é praticamente impossível que ele consiga cumprir a legislação trabalhista por inteiro. Tantas são as nuances. Na realidade, se a legislação trabalhista for míope, né, não enxergar que o empregador é o principal gerador, né, de trabalho, trabalho remunerado, ele está sujeito a variações que o próprio mercado
faz acontecer, né? Demanda e oferta, né? Numa economia capitalista, essas adequações poderiam ser mais acordadas, né? Entre as partes, né? Quer dizer, um dos pontos que se critica da legislação trabalhista é não ter essa flexibilidade, né? Essa predominância entre o negocial e o legal, na realidade, esse conceito de contrato mínimo que nós temos na CLT, ele aparece com o nazismo. Na realidade, foi Hitler que criou, no Estado Nacional Socialista, esse conceito de contrato mínimo. Até acho que há uma assimetria muito grande na relação capital e trabalho, e aí entra a figura do Estado, e o Estado efetivamente tem que entrar para buscar estabelecer um equilíbrio, mas um equilíbrio onde você olhe efetivamente as duas pontas do processo. Porque se esse equilíbrio se der só olhando um lado, ou em detrimento de qualquer do outro, o que você vai ter é um processo que não funciona. Então, você tem que olhar efetivamente para o conjunto de benefícios, para o conjunto de segurança, para os conjuntos de garantias que são necessárias, mas ao mesmo tempo você tem que entender que esse conjunto de segurança, garantias, elas têm que também possibilitar que o mecanismo, o empreendedorismo, o empreendedor continue e tenha a possibilidade de tocar o seu empreendimento. Nós temos que entender que o mundo hoje é globalizado. E essa globalização não é um fenômeno tão atual assim. Ele é um fenômeno, se você for estudar a história da humanidade, nós vamos ver que a globalização ela foi até muito mais acentuada em torno de 1400, quando a China tinha todo um poderio, uma predominância em termos de invenções e tudo no mundo. O que você tem? A globalização, fazendo um parênteses rápido, a médio e longo prazo, a globalização talvez seja um dos fenômenos que melhor vai ajudar a unificar a humanidade, vamos colocar, os diversos segmentos, guardado uma ou outra característica local, mas a globalização possibilita que haja efetivamente uma igualdade, ainda que num primeiro momento as comparações e os embates se deem aparentemente para nivelar pelo nível mais baixo. A entrada da China dentro do mercado de produção, ela trouxe um outro nível de garantia, com que o europeu estava e está muito acima e nós estamos num caminho meio intermediário, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que não tenhamos que olhar esta leitura pelos dois focos, pelos dois lados. Ao mesmo tempo que haja garantias, também que haja possibilidade de estímulo para que o empreendedor continue a avançar com o seu negócio. Afinal, quem gera riqueza é quem produz. E o Estado não produz riqueza, o Estado só consome riqueza. Então, esse fetiche de que o Estado pode estar... prover, né? Não vai, até porque qualquer situação que ele faça tem que ter uma fonte de financiamento. E esse financiamento tem que sair de algum lugar. O problema hoje, que eu chamo de atualização das normas trabalhistas, é tentarmos entender um pouco mais o que nós temos. Isso me lembra muito uma passagem da Alice do País das Maravilhas, onde aquele gato que... aparece e some, Alice vem correndo, ele está num cruzamento e ela pergunta para onde eu vou, né? Para onde ela ia. E o gato responde, para onde você quer ir? E ela responde que não sabe. Ele falou, então pega qualquer caminho. Então, se nós não soubermos para onde nós queremos ir, se nós não tivermos isso claro, e ter isso claro para mim hoje é olhar essa relação com os dois atores, tanto o capital quanto o trabalho, nós vamos ter dificuldade para ir para qualquer lugar, né? Esse é o grande desafio, né? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com o Dr. Stefano.